Bom dia, que alegria enorme estar aqui com vocês, gente. Estou muito nervosa, vou ter que começar falando isso. Nosso papo é sobre democratização, então acho que nada mais democrático do que a gente começar falando a verdade. Depois de um painel como esse, com sumidades como essa, você liderar uma conversa também com um time incrível, não é batatinha, né? Então estou aqui com o estômago embrulhado. Acho que pelo menos uma coisa a pandemia trouxe de bom é que se a gente estivesse presencialmente numa sala lotada, cheia de gente como você que está aqui assistindo, acho que eu ia estar vomitando. Então, pelo menos estamos online, eu só estou me vendo, não estou vendo vocês, mas estou muito feliz e muito honrada com esse convite, com essa oportunidade de participar primeiro de um evento tão incrível, né, de uma conversa tão importante. Acho que a Fin4She vem liderando aí um movimento revolucionário e eu me sinto honrado em poder caminhar ao lado dessa história. E de ter conseguido reunir aqui para a nossa conversa um time de profissionais que eu admiro muito, há muito tempo, com quem eu aprendo muito, então estou muito animada. E queria, então, contar para vocês um pouco sobre o que vai ser a nossa conversa hoje. A gente vai falar sobre democratização de investimento em startups. E por que sou eu aqui liderando esse painel? Quem sou eu? Prazer, eu sou a Rafaela Bassetti, CEO e fundadora da Wish. E a Wish é uma plataforma de investimento anjo focada em startups lideradas por mulheres. Então, o que a gente faz é justamente oferecer para o público em geral a oportunidade de investir em negócios inovadores de tecnologia que estão construindo o futuro, mas que são fundados por mulheres, né, que estão construindo o futuro de um jeito diferente, com muita diversidade, com cheques a partir de R$1.000, né, então um investimento que antes estava aí reservado somente para investidores institucionais, né, para grandes cheques, agora está acessível para o público em geral. E é por isso que estou aqui hoje, então, para a gente contar um pouco sobre essa história, de como foi esse movimento, né, de democratização de investimento em startups, e por que isso é tão importante, por que isso pode ser tão transformador para a nossa sociedade. E eu estou com um time de peso, né, primeiro queria chamar o Fersen é chairman da GP Investimentos, GP, onde eu comecei minha carreira como advogada lá atrás, uma investida no portfólio deles, mas ele também foi CEO das lojas americanas. Bom dia aí para os nossos convidados. Atualmente é chairman, membro do conselho de administração da G2D, sobre quem a gente vai falar bastante aqui dentro desse movimento de democratização, da Centauro, né, do grupo SBF, e também da Craftery. A Craftery é um dos grandes players aí do mercado de venture capital na Europa e faz investimento em consumer good companies, né, with a purpose, uma iniciativa que eu admiro muito, mas também já foi membro do conselho de administração da Oi, da Gafisa, da BR Malls, da Estácio, e uma história que se a gente ficar aqui, vamos pegar o painel inteiro. Junto com ele a gente tem a Thaís Gaspar, que da Bra Invest, um grupo de wealth management. Ela é a Global Alternative Investment Strategist, e ela vai contar um pouco aí sobre a história do Venture Capital, né, eles que têm mais de $2 bilhões de ativos, e ela faz a gestão e a alocação desse tipo de investimento, além de real estate e outros ativos. A Bra Invest é um multifamily office super relevante aí no mercado, e a gente tem a honra de poder ouvir a Thaís contar um pouquinho dessa história pra gente, e de todo o pioneirismo aí que a Bra Invest tem dentro do setor de Venture Capital no Brasil e no mundo. Temos aí a Kika Ricciardi, sócia junto comigo e em alguns investimentos, uma mentora muito querida, uma pessoa com quem eu aprendo muito, e eu acho que uma das investidoras anjo hoje mais relevantes, mais proeminentes no Brasil, uma pessoa muito generosa que mentora diversas startups, diversas pessoas, né, e organizações muito relevantes como a Quintessa e a Top2U. Ela é conselheira de administração formada pelo IBGC e conselheira de inovação formada pela GoNew, né, e é sócia investidora de diversas startups e scale-ups, tanto no Brasil quanto em Israel, mas antes disso também teve uma passagem aí longa por grandes players do mercado financeiro, como o Citi e o Deutsche Bank. E por fim, né, mas não menos importante, outra sócia querida de algumas iniciativas e membro do conselho de investimento da Wish, uma super parceira e mentora também, Italy Colini. A Italy é economista formada pela USP, hoje ela é diretora-geral da 500 Startups no Brasil, mas também tem uma trajetória incrível, é conselheira da Wish, ela é mentora da Bitumami, mentora de diversas startups, tem uma história aí também no mercado financeiro como trader, né, trabalhou com M&A, trabalhou com investimentos sociais na Citaui, com ESG. Ela é fundadora da Genera, que é um grupo de pesquisa
dentro da USP sobre diversidade, já teve uma startup de diversidade e vem contar um pouco aí, então, dessa democratização para um outro tipo de investidor, né, para um outro público. Então, acho que a gente vai trazer uma história, uma visão completa aqui. Muito obrigada a todos vocês por toparem participar dessa conversa. Muito feliz em recebê-los, muito honrada em poder participar com vocês. E vou começar, então, hoje com a Thaís, para a gente conversar um pouquinho sobre a trajetória aí da Bra Invest, sobre o trabalho de vocês. E eu queria, Thaís, ouvir um pouco mais sobre esse contexto histórico do mercado de Venture Capital, a história do que é o Venture Capital no mundo e como que foi esse processo aí, que já começou há um tempo, de tirar esse tipo de ativo da mão só dos grandes LPs, né, e dos investidores institucionais, e começar a levar isso para a pessoa física e para um outro tipo de profissional e de investidor. Então, conta um pouquinho para a gente. Ótimo, legal. Obrigado, Rafa. Primeiramente, queria agradecer essa oportunidade, em nome da Bra Invest também, de estar aqui com vocês. É uma honra enorme poder ajudar e conversar e discutir, fazer parte dessa iniciativa que é tão importante e discutir, né, o papel da mulher no mercado financeiro. Então, eu fico muito grata. Então, vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre o mercado financeiro. No começo, quando começou esse tipo de investimento no passado, o acesso para investimentos em Venture Capital era apenas possível para grandes investidores, né? Investidores profissionais, como os fundos de endowments, os fundos de pensões, que tinham praticamente dinheiro ilimitado em horizonte de tempo quase que infinito, mas que precisavam diversificar os seus investimentos, buscando retornos maiores para que lá na frente pudessem fazer face a honrar os seus necessidades de capital. Então, a seleção de investimentos para esse mercado, para investir em Venture Capital, ela era praticamente limitada no tamanho do cheque, né? Para você investir nos melhores Venture Capitals do mundo, às vezes você precisava fazer um cheque mínimo de 5 milhões, 10 milhões de dólares, o que acabava limitando muito o acesso para os meros mortais, né, investirem nesse tipo de estratégia. Mas nos últimos anos isso foi mudando, né? A própria Bra Invest, desde 2012, a gente tem participado e investido o dinheiro dos nossos clientes em Venture Capital. E novos entrantes começaram a entrar nesse mercado, tanto na parte de investidores quanto na parte de fundos, né? Tinha mais oferta e mais busca para esse tipo de investimento. Principalmente mais single family offices e multifamily offices investindo nesse mercado. Para você ter uma ideia, hoje, no portfólio de single family ou multifamily, mais ou menos 10% das carteiras, 10 a 15% das carteiras são alocadas em venture capital. Então, teve aí uma demanda, uma quantidade de dinheiro considerável entrando para esse mercado. Então, o mundo de venture capital foi mudando, né? O acesso, eu digo que teve a primeira onda, digamos, de democratização, porque começou a permitir que investidores individuais, que não fossem esses institucionais, como endowments e fundos de pensão, pudessem ter acesso a essas oportunidades de venture capital através das suas estruturas exclusivas, offshore, e através dos seus assessores financeiros, seja através dos bancos ou dos seus multifamily offices. E, além disso, muitos family offices, no caso da Bra Invest, por exemplo, a gente consegue ajudar e dar esse acesso para os nossos clientes a esses produtos que são considerados ainda exclusivos, pelo fato da gente conseguir criar os nossos feeders internos, então as nossas estruturas nos quais a gente consegue agregar os nossos clientes e assim conseguir investir cheques maiores, né? Então, agregando todos os meus clientes que investem 100 mil, 200 mil, às vezes 500 mil dólares numa estratégia, eu consigo fazer um cheque de 5 milhões, 10 milhões, então a gente consegue dar um passo a mais para dar acesso aos clientes para esse tipo de investimento que, como eu disse, ainda tem, o acesso está melhor, mas ainda tem uma certa restrição. Mas é muito importante falar e ressaltar que acesso é a palavra-chave quando você está investindo em Venture Capital hoje em dia, né? A dispersão do retorno dos fundos de Venture Capital é considerável, né, quando a gente compara os gestores, e por isso é muito importante você ter acesso aos melhores gestores. Não basta só você falar, eu estou investindo em Venture Capital, você precisa achar quem são esses melhores gestores. Isso faz a total diferença no retorno esperado. E para isso você precisa criar uma base sólida de networking, né? Até o painel anterior estava falando sobre criar networking, conversar com as pessoas, isso é muito importante no mercado de Venture Capital, né? Mas, além disso, eu não posso estressar
o suficiente, que é importante ter disciplina quando a gente fala em investir em venture capital. Você tem que ter um processo de diligência rigoroso, você tem que ter conhecimento no mercado de venture capital para entender como é que funciona o mecanismo, você precisa acompanhar os investimentos para você não ter uma surpresa, né, ao longo do caminho. E muitos assessores podem ajudar aos investidores a terem essa capacidade de identificar os melhores gestores, porque eles têm esse know-how, eles trabalham já faz tempo, já participaram, às vezes estão em comitês de investimentos ou board, enfim. Então, acho que o papel do assessor é importante aí para dar acesso e dar conforto e facilitar com que os investidores hoje em dia tenham acesso a esse tipo de investimento. Eu acho que é ótimo que o acesso para investir em venture capital está cada vez atingindo mais pessoas, mas você precisa ser cauteloso, né? Que nem eu já disse, investir em venture capital não é para todo mundo, não é para todos os perfis de investidores, porque você precisa aguentar o tranco, né? Você precisa ter consciência que você vai abrir mão de liquidez por 10 anos, que às vezes seu dinheiro pode virar pó, e que é muito importante você saber lidar com essas situações. Por isso que quando você for investir em venture capital, busque a ajuda de quem já faz isso, quem tem experiência, quem possa te dar acesso, que saiba fazer a diligência de forma correta. Isso é muito importante. Não invista em algo só porque o seu amigo está investindo, ou porque o seu vizinho está investindo, né? A famosa FOMO, né? Fear of missing out. Quando se trata de investir em venture capital, conhecimento é essencial. E o conhecimento é democrático, não é mesmo? Né? Todos nós podemos buscar para ter conhecimento. Então, eu vou finalizar aqui a minha fala com uma frase do Warren Buffett, né, que diz: eu nunca invisto naquilo que eu não entendo. Então, não invista em startup que você não entende a proposta de valor, ou que você não entende como a empresa ganha dinheiro, ou como ela se diferencia dos seus competidores. Né? Busque entender isso. Né? Quando você investir em venture capital, lembre-se que investir naquilo que você não conhece vai te ajudar apenas a trazer perdas e frustrações. Então, ter acesso é ótimo, mas saiba usar esse acesso para o seu benefício. Perfeito, Thaís, muito obrigada. Eu acho que dicas valiosas aí, e a gente vai falar um pouco mais sobre isso novamente no final, né, sobre o que é de fato investir em venture capital, quais são os riscos envolvidos, é o que você trouxe um pouco do FOMO, né, é um tema que está super em voga, a gente lê sobre isso o tempo inteiro, e são números astronômicos, e começa a dar aquela sensação de putz, quero fazer parte, quero entender como é, mas não é de fato para qualquer um, e não é de qualquer forma, né, então acho que é super importante a gente frisar esse tema. E aí acho que eu vou pegar o gancho aqui já para falar com o Fersen, e queria ouvir um pouquinho aí sobre a abertura de capital da G2D, né, falando sobre a mídia e o tema que está sendo muito falado. A gente acompanhou aí algumas semanas atrás a abertura de capital da G2D na Bolsa, na B3, e o que representa essa abertura de capital, né? O que é a G2D e o que ela está possibilitando para esses investidores em termos de acesso ao venture capital, né? Um veículo de investimento e que antes a gente não tinha acesso a isso como um investidor de bolsa. Então conta um pouquinho para a gente dessa história, Fersen. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite. É um prazer enorme estar aqui. Afinal de contas, Fin4She tem a Júlia, que trabalhou com a gente. O Ixi tem você, Rafaela. E a gente se sente parte desse esforço. Bom, eu vou pegar do ponto que ela partiu, né? Do ponto que ela terminou. Venture Capital não é nada novo, né? Quer dizer, quando fizeram as caravelas para descobrir o novo mundo, era Venture Capital. Quando fizeram toda a Revolução Industrial no século XIX, foi feito com dinheiro de Venture Capital. Isso é a coisa mais antiga do mundo. E arriscadíssimo. Super difícil. Só para lembrar, o Thomas Edison, acho que ele teve 650 patentes, da qual ele só ganhou dinheiro com 2. Isso chama-se Venture Capital. Né? Então, acho que o segredo, quando a gente fala do ponto de vista de quem está investindo nesse momento, é a gestão do risco e retorno. Startup, por definição, é arriscado. Então, a gente tem uma longa tradição, inclusive fomos grandes na primeira onda da internet, da década de 90, aprendemos muito lá, e resolvemos estruturar um veículo voltado a pessoas físicas, né, chamado G2D, que é Go to Digital, e que procura investir em companhias quando elas deixam o estado de startup, portanto, não estão mais naquele altíssimo risco, e antes de ter um evento de liquidez grande, como um IPO, uma venda e tudo mais. A gente busca companhias que tenham
empreendedores espetaculares, que tenham tecnologia robusta e estejam em mercados grandes. No final do dia, todas as companhias que são criadas hoje em dia têm ESG como uma variável fundamental. Pode ser o E, pode ser o S, pode ser o G, pode ser 2, pode ser 3, mas é impossível montar uma empresa hoje que não esteja relacionado a isso, porque isso é uma coisa geracional. As pessoas que têm 20, 30 anos estão buscando esse tipo de coisa, portanto, é quase que imperativo. Ao mesmo tempo, tecnologia é uma parte muito relevante. Então, o que a G2D faz é possibilitar as pessoas físicas a investirem com a nossa curadoria global, até porque a tecnologia viaja, com foco em consumo, com foco em tecnologia e dando liquidez, quer dizer, as pessoas podem entrar e sair do papel. Eu vou tentar exemplificar isso para ficar mais fácil para as pessoas. Vou pegar um exemplo que eu acho interessante. Uma das companhias que a gente tem na nossa carteira, através da The Craftery, é uma empresa que nós investimos há 2 anos atrás, chamada Tomboy X. Tomboy X foi fundado por um casal de mulheres que vive em Seattle. E há 2 anos atrás nós compramos 50% da companhia via The Craftery. A companhia faz lingerie all inclusive. É a antítese da Victoria's Secret. Busca dar conforto, busca dar empoderamento, busca atingir a todos os gêneros sexuais. É uma companhia... Como é que a gente chegou nela? E eu acho que esse é um ponto relevante. A gente chegou porque a gente está estruturado na Crafter, por exemplo, no caso do consumo, de fazer a busca das tendências no mercado e antecipar essas tendências utilizando tecnologia que está disponível nas nuvens, no que as pessoas falam, no que as pessoas dizem, como as pessoas agem. A companhia é uma companhia D2C, portanto usa tecnologia, porque só vende diretamente para o consumidor o material e, obviamente, ela tem uma causa ESG. Eu estou trazendo esse exemplo porque, nesse domingo, no New York Times, tem uma reportagem imensa sobre Victoria's Secret. A Victoria's Secret dizia o seguinte: a gente enxergava o mundo sob uma única lente, a lente do sexy. E nós precisamos mudar isso. Nós temos que criar uma marca nova para poder abrigar o LGBT, nós precisamos comemorar o Dia das Mães, nós precisamos mudar a forma com que a gente faz o nosso produto. Isso eu li de manhã. Às 3 ou 4 horas depois, a minha mulher recebeu, aqui em Londres, um e-mail da Marks Spencer, que é um tradicional varejista londrino, um e-mail que trazia uma foto de mulheres de lingerie, uma afro, uma senhora de cabelos brancos, um pouco mais menos fit. Quer dizer, o que eu estou vendo é o seguinte: neste domingo, a Victoria's Secret e o Marks Spencer estão falando o que a Tomboy X já faz há anos. Esse tipo de busca é praticamente impossível para uma pessoa física fazer. Eu não consigo fazer sozinho. Você tem uma estrutura para fazer isso. Eu vou dar um outro exemplo. Nós temos uma companhia da G2D que chama-se Blue. Ela faz uma operação que reduz muito o custo transacional e o custo de funding para coisas como móveis, como colchão, como óculos. São cadeias fracas, onde a indústria não é forte financeiramente, onde o varejo é muito pulverizado e não é forte, e a Blue buscou uma solução que permite reduzir o custo de toda a cadeia. É uma das poucas fintechs B2B. Nós olhamos várias fintechs na época que investimos na Blue, vimos coisas fantásticas, coisas que a gente achava que estavam caras, coisas que a gente achava que não valia investir, e conseguimos achar a Blue, que era um caso completamente único. Portanto, a G2D se propõe a trazer para pessoas que podem investir 10 mil, 50 mil reais, a oportunidade de, junto conosco, entrar em companhias que já não são mais uma startup, que podem vir a ser companhias transformadoras, né, e, portanto, participar da questão do venture capital, com um nível de risco-retorno muito
menor. E com liquidez, podem entrar, comprar ação e sair. É um caminho simples. Provavelmente o IPO da G2D foi o IPO com maior presença de pessoa física da história, em termos de percentual, de pessoas físicas que entraram e tudo mais. A gente sabe que a gente tem um caminho complexo, mas a gente tem certeza que a gente está trazendo alguma coisa que é muito diferenciada e permite às pessoas normais, como eu, como vocês, né, sem ter essa estrutura toda que ela comentou anteriormente, poderem participar desse mundo em transformação e digitalização. Eu acho que isso aí sintetiza. Incrível, eu vou até pegar um gancho aqui, vou colocar uma pergunta intermediária antes da gente seguir, mas queria ouvir de você, Fessin, de todos vocês, aqui o microfone está aberto. Você acha que o grande diferencial da G2D está na gestão, no sourcing, né? Então nessa capacidade de visionária de encontrar esses deals que estão construindo no futuro? Você acha que está na gestão, ou seja, no acompanhamento que vai ser feito para levar esses negócios, né, do ponto de scale up para um IPO? Ou você acha que está, de fato, nessa questão da liquidez, que eu acho que hoje é uma das grandes dores do venture capital de A a Z, né? Seja no institucional ou na pessoa física? Eu vou dividir a resposta em dois pedaços. Do lado do ponto de vista do consumo do investidor, a gente está pegando 30 anos de história, de conhecimento, né? E entregando para o consumidor, e fazendo uma curadoria, como eu expliquei aqui, e, portanto, investindo em times e tecnologia para o sourcing, aceitando fazer uma coisa que a gente nunca fez na vida, que é ser minoritário, né, de alguém, de tal forma que a gente consiga construir uma carteira de coisas que sejam boas e não tendo nenhuma obrigação de estar investindo no Brasil, nos Estados Unidos ou na Europa. Vai investir onde for a melhor situação e dar às pessoas normais a chance de fazer esse tipo de aposta junto conosco e entrar e sair, ter liquidez. Do lado de vista do empreendedor, a G2D não vai ser o maior cheque que ele vai receber, né? Mas a gente aporta uma coisa muito necessária, porque quando as companhias saem da fase de startup e viram companhias de verdade, elas começam a ter problemas de companhias de verdade. E as habilidades que existem, que permitiram que elas chegassem de startup a esse ponto, não necessariamente são suficientes daqui para frente. Elas vão ter os problemas normais de empresas normais. E a gente consegue, com a nossa experiência, mesmo não sendo o maior investidor do cap table, oferecer uma ajuda que é muito preciosa, um soundboard de cabelo branco. Então, eu acho que essas são as virtudes da G2D, para um lado e para o outro. Não adianta eu ter uma virtude só para o lado do investidor, se eu também não conseguir trazer ativos. E a forma de eu trazer ativo, provavelmente, é colocando no cap table da companhia um elemento novo, diferente dos VCs tradicionais. Te respondi ou te enrolei, Rafaela? Super respondido. Não sei se alguém quer complementar aí, mas tá super respondido. Eu acho que é isso. Acho que o diferencial ele tá nas duas pontas, né? Essa é a beleza da história. Alguém quer colocar alguma coisa? Senão eu já vou engatar aqui. A gente tá tecendo um caminho, né? Saindo aí de uma boca de funil, acho que do venture capital tradicional, passando por uma inovação aí, mas ainda olhando para companhias um pouco maiores. E eu vou então pegar o gancho para chamar a Kika para contar para a gente agora do estágio anterior, né? Num momento fomentador de pipeline aí, falando de investimento anjo agora, do early stage, dos primeiros cheques e do momento em que a gente começa de fato a ver as pessoas físicas entrando e atuando cada vez mais com venture capital. Então, Kika, se você puder dar para a gente primeiro um pouco da sua visão aí sobre o crescimento do investimento anjo no Brasil, né, e a importância dele para esse ecossistema e para o desenvolvimento econômico do Brasil mesmo, para esse cenário, para as empresas que a gente olha lá na frente, que são esses grandes deals, qual é o papel do investimento anjo, né? Muito interessante, porque a gente ouviu tanto a Thaís como depois a história. A gente está vendo um fio condutor, é isso que eu quero dizer. Um fio condutor que mostra como, nesse universo de venture capital, cada agente, com o seu papel, com a sua responsabilidade, com a sua contribuição, é fundamental
na construção dessa jornada de relevância, de longevidade, de mitigação da mortalidade desses novos negócios. E eu venho agora na humildade do papel do investidor anjo PF mesmo, né, do cidadão, da cidadã, que justamente vai ocupar um papel individual num contexto complementar ao que a gente acabou de ouvir anteriormente. Então, primeiro vou responder a parte mais fácil da sua pergunta, Rafa. É fundamental e necessária a participação do investimento nesse estágio que ainda precede não só o IPO, como os venture capitals tradicionais, como o seed, o pré-seed, que a gente acabou de ouvir. Depois do nascimento do negócio, depois do bootstrap e de toda aquela parte do empreendedor, os investidores anjo que eu aqui represento são aqueles que vão dar o primeiro degrauzinho dessa jornada, aportando não só aquele cheque na menor escala possível, mas o capital intelectual, o capital de conexões, aquela mentoria, todo aquele coletivo de capitais que vai justamente viabilizar essa ponte até o início dessa jornada institucional, profissional e de endowment que a gente ouviu dos dois panelistas antecedentes. Então, só por aí a gente vê como esse degrau intermediário, ele é tão necessário nesse early age. Então, necessário já fica por aí. A outra ponta do necessário fica pela questão de quando a gente vê a economia incumbente tradicional, os desafios que ela tem pela frente e que foram escancarados e potencializados pela pandemia, no sentido de fazer a sua jornada de transformação para um novo modelo de negócio, para um novo modelo operacional, para um novo modelo mental, onde você tem inovação e tecnologia como alicerces e espinhas dorsais, você necessariamente precisa desse outro coletivo de empresas insurgentes, de economia criativa, para apostar e fazer a conexão e permitir que, então, a relevância da economia tradicional permaneça na sua curva de longevidade, criando todos esses novos modelos. Então, é fundamental para a própria existência e perenização dos negócios que já estão aí. Isso posto, eu quero trazer agora um pouquinho da retrospectiva do que vem sendo, como você perguntou, a primeira parte da sua pergunta, o investimento anjo, e o que a gente olha sobre a ótica de prospectos futuros. A gente celebra, eu acho que os investidores anjo celebram um passado recente de marcas e marcos atingidos. A gente chegou, olhando os últimos 5 anos, em 2020, atingindo o primeiro R$ 1 bilhão de investimentos anjo no Brasil, e um número mais ou menos por volta de 8, 9 mil investidores anjo. Por hora eu estou só celebrando a parte cheia do copo, né? E isso foi possível nos últimos 5 anos, e eu trago agora uma visão pessoal do que são os novos vetores que transformaram a equação, o binômio risco-retorno, mencionado, acho que principalmente aí pela Thaís, mas também pelo Farsten, que a pessoa física, ela tem hoje um outro olhar nesse binômio. A equação risco-retorno, ela se expandiu, ela se transformou. O retorno não é só mais aquele retorno, que ainda pode ser a variável preponderante dos venture capitals tradicionais, institucionais, financeiro, mas ela incorpora outras variáveis de retorno. Você tem o retorno de geração de valor para a sociedade, eu falei a palavra cidadão, cidadã aqui, a geração de valor, nessa era do coletivo que ninguém mais faz sozinho, então a nossa responsabilidade de efetivamente buscar não somente esse retorno financeiro para nós mesmos, mas o good for all, o good for humanity, né? Tem que haver um coletivo no futuro, temos que fazer a ponte do presente até lá.
Então, esse retorno do impacto que se promove e o retorno do aprendizado, né? Porque se eu saio de 30 anos de mercado financeiro e quero ter relevância nesse outro ambiente, eu preciso aprender com essas investidas, todos esses modelos que eu mencionei, para poder entender esse potencial de horizontes e como eles se conectam e como a gente busca nessa abundância de problemas soluções para os problemas reais, soluções que impactem e potencializem o alcance para se endereçar tantos problemas reais, sejam sociais ou sejam ambientais. Então, com isso, eu acho que a gente vem tendo uma trajetória positiva no investimento anjo, necessária, e por último eu trago a terceira variável, contínua, porque existe um espaço ainda enorme para se crescer, e ele deve acelerar a velocidade. Quando a gente vê a velocidade de crescimento de startups, que eram 12.700 a um ano, já são mais de 13.000 agora, e essa abundância de problemas a qual eu me referi, você precisa igualmente ampliar esse alicerce, essa fundação do investimento anjo que vai fazer a ponte que eu mencionei. E para justamente poder ampliar isso, é que você tem que celebrar a evolução que o marco legal das startups traz. Não foi tudo o que almejávamos, mas foi muito relevante. Ela caracteriza o que são startups, o que é o investidor anjo, dá um conforto maior jurídico para o investidor anjo, para o investimento anjo. Ela permite um universo mais, um arcabouço de experimentação através do sandbox regulador. Enfim, marcos importantes foram alcançados para que a gente possa avançar numa velocidade maior. Aí eu termino a minha parte inicial fazendo um paralelo que eu ouvi do Cássio Spina, fundador do Anjos do Brasil, e que eu acho muito importante para dar ciência para todos nesse potencial que existe do investimento anjo. Estados Unidos e Brasil têm aí uma relação de 7 a 10% a nossa economia, PIB brasileiro vis-à-vis PIB americano. E quando a gente olha o volume de investimento anjo nos Estados Unidos de 25 bilhões de dólares e aquele nosso 1 bilhão de reais que eu mencionei, a gente faz o paralelo que, na realidade, para ter essa mesma proporção de PIB, a gente devia estar mais 9 vezes a 10 vezes mais do que estamos hoje. Então, por isso que a gente celebra avanços e a gente igualmente tem que ter a ciência da relevância dessa etapa do investimento anjo para poder fazer a ponte para todos os outros degraus tão bem mencionados pela Thaís, pelo Fersen e agora pela Italy também. Perfeito, Kika. Eu acho que é isso, né? O número de investidores anjos que a gente tem no Brasil e esse gap ainda quando a gente olha para outras economias, acho que demonstra um pouco também do estágio de maturidade que o nosso ecossistema está, né? Então, quando eu ouço a Thaís e o Fersen comentando sobre essa pulverização aí da alocação do investimento e esse olhar global, né, de investir no Brasil, mas também muito fora do Brasil, frente, por outro lado, a um mercado consumidor gigantesco que a gente tem, e tantos problemas que a economia brasileira tem, e quantas oportunidades que a gente tem para os empreendedores aqui dentro, talvez mostre um pouco que a gente ainda tem a evoluir nesse estágio de maturidade do ecossistema como um todo, para que os players passem a olhar até com mais capital, né, e com mais intensidade para o mercado brasileiro. Então, muito obrigada aí. E aí queria ouvir da Italy um pouco agora, já que a gente trouxe esse fio condutor dessa história do venture capital, do mercado, e falando de democratização, sobre, de fato, essa democratização do investimento, né, e esse olhar da diversidade. A gente falou algumas vezes aqui no painel anterior sobre como o ESG é uma realidade, né, mas será que essa diversidade e essa democratização profunda, ela chega de fato nos investimentos e nos investidores, né? Conta pra gente um pouco aí dessa visão da diversidade dentro desse ecossistema. Com certeza, Rafa. Primeiro que é sempre uma aula ouvir a Kika, né? A gente nunca cansa de ouvir essa mulher falar, maravilhosa. Muito boas colocações também do Fersen e da Thaís, prazer conhecer vocês. O que eu queria começar falando sobre democratização de investimento, né? Eu acho que primeiro a gente precisa pensar no perfil
que a gente tem de investidores hoje, para daí a gente pensar o que seria democratizar, então, esse movimento, certo? E hoje a gente tem, basicamente, o último levantamento da Anjos do Brasil mostrou que são 9% dos anjos no Brasil são mulheres, né? E um levantamento nos Estados Unidos mostrou que cerca de 20% apenas das equipes, né, da parte tomadora de decisão dentro dos fundos de investimento de venture capital são compostas por mulheres. Quando você olha para pessoas negras, isso cai para menos de 5%. E pessoas LGBT, pessoas com deficiência, a gente ainda não tem um levantamento sobre isso. Então, se a gente começa a olhar o perfil de investidores, né, historicamente nesse setor, é o perfil de investidores que tinha acesso a posições de poder e acesso a capital, que geralmente são homens brancos de classe média alta para cima, né? Então, quando a gente olha para esse perfil de investidor, a gente entende que o setor do venture capital, ele é um setor muito concentrado em perfil de investidores. Isso acontece no mercado financeiro no geral, mas quando a gente olha, por exemplo, né, em asset management, por exemplo, que você já tem 20%, quase 30% aí, de gestores mulheres, a diferença é abissal com o mercado de venture capital. Então, a gente precisa entender também que dentro de uma área já masculinizada, que é a área de finanças, tem aí essa sub-área, né, dos investimentos alternativos, do capital de risco, que tem ainda menos diversidade. E quando a gente começa a olhar para o processo de decisão dentro desses setores, né, e dentro dessa, digamos assim, dessa atividade de venture capital, a gente começa a entender também que, diferente, por exemplo, de uma análise já numa empresa que tem 2, 3, 4 anos, e que você tem histórico, né, de dados financeiros para conseguir, inclusive, fazer algumas estimativas, né, fazer algumas projeções, digamos assim, são chutes bem mais embasados do que o chute educado que você dá no very early stage ali das startups. Quando você começa a olhar para esses investidores que estão no estágio inicial, a análise e a decisão desses investidores é perpassada por características subjetivas, né, e critérios subjetivos. Por quê? Porque quando você não tem o histórico, quando você não tem, digamos assim, toda a gestão financeira anterior para você analisar se a empresa é nova, você tem que achar algumas proxies, né, ou alguns indicativos de que aquela equipe vai conseguir executar o que ela está se propondo. E esse indicativo não vai estar no negócio em si, muitas vezes, porque o negócio apenas está começando. Então, você começa a olhar para o perfil de quem está fazendo, de quem está construindo, de quem está fundando esse negócio. E quando você começa a olhar para o perfil, você começa a considerar características, né, critérios que são mais subjetivos do que objetivos, como seria um número num balanço, por exemplo. Então, quando a gente tem uma maior incidência de critérios subjetivos para tomar uma decisão, a gente também tem uma maior incidência de vieses, né? E esses vieses podem acontecer de diversas maneiras. Então, eles podem, digamos assim, ser vieses da sociedade que são refletidos no dia a dia da decisão dessa atividade profissional. Algumas provas disso, né? Eu gosto até de brincar que não é mais a gente aqui, mulheres, que estamos falando, mas já é Harvard falando, né? Já são as grandes universidades mostrando em levantamentos com dados parrudos que você tem vieses na comunicação. Então, você tem vieses tanto para entrevistar os candidatos, né? Uma análise com fundos dos Estados Unidos mostrou que as mulheres, geralmente, né, 60% das mulheres empreendedoras avaliadas, foi uma sequência, um grupo de pitches aí de mais de 300 startups,
60% das mulheres empreendedoras recebem perguntas de contenção de risco, ou seja, de mitigação de risco sobre o seu negócio, enquanto que 60% dos homens empreendedores recebem perguntas de promoção. O que quer dizer? Eu quero saber qual é o seu potencial. Então, enquanto eu estou, em sua maioria, perguntando para homens o que vai ser as metas deles para o ano que vem, né? Qual que é o plano de expansão, eu estou perguntando para as mulheres o que elas vão fazer se o plano delas não der certo ano que vem. Eu estou tentando já mitigar o risco que potencialmente pode acontecer. E todo mundo sabe que diferentes perguntas levam a diferentes respostas, que levam a diferentes interpretações e que levam a diferentes decisões também. Então, essa é uma das pesquisas mais comentadas sobre essa questão do viés. E a segunda pesquisa mais comentada que eu já vi, acho muito boa também, é como os investidores falam sobre as empreendedoras e os empreendedores depois que os empreendedores e empreendedoras saem da sala do pitch. Então, como que é a descrição, a conversa que eles têm sobre esses empreendedores? E nesse levantamento, ele foi feito na Suécia, né, que é simplesmente o país com mais, com mais estatísticas positivas aí de igualdade de gênero, mas mesmo sendo feito na Suécia, conseguiu-se mapear através de software para analisar palavras, né, que existe uma série de estereótipos quando você está descrevendo mulheres empreendedoras e quando você está descrevendo homens empreendedores, né? Enquanto, de repente, um jovem, né, como aquela capa que a gente viu já da Exame, da geração startup, que só tinha homem jovem, branco, né? Quando a gente olha, por exemplo, um empreendedor como esse, o investidor que está acostumado, o investidor que já é tradicional, né, no setor de risco, de repente olha para esse jovem como, cara, ele é inexperiente, mas ele tem um alto potencial. Tenho visto aqui pelas conversas com ele que ele tem um alto potencial. Enquanto que para as mulheres é mais difícil se chegar a essa conclusão, né? Então, ela é inexperiente, não tem rede de apoio. Ao invés de pensar, eu posso ser a rede de apoio dessa mulher, eu posso conectar ela com outros investidores, eu já parto do princípio de que ela tem pouca experiência e isso é o suficiente para rejeitar. Enquanto que para um homem isso não é suficiente para rejeitar. Então, a gente já tem mostras muito claras de como os vieses, e aí eu comentei apenas dos vieses de gênero, mas imagine que existe isso também para vieses de raça, com sexualidade, né, com capacitismo, ou seja, se a pessoa tem deficiência ou não. Então, você tem esses vieses muito fortes e eles são ainda mais reforçados quando você tem ambientes sem diversidade, como geralmente os grupos que tomam decisão de investimento dentro dos fundos de Venture Capital. Tendo dito isso, eu acho que uma das coisas mais importantes para as jovens que estão nos assistindo hoje, né, é entender um pouco do nosso papel para mudar isso, né? Então, hoje, a gente sabe que tem um cenário macroeconômico que está incentivando a gente a caminhar para investimentos de maior risco, porque, afinal, deixar o nosso dinheiro na Selic é o mesmo quase que nada. Então, a gente começou a ter esse cenário econômico chamando os investidores para investir com risco, mas existem os vieses específicos de gênero, raça, classe, sexualidade, né, e como eu falei, características físicas, que acabam também minando a confiança, né? E aí, falando especificamente de mulheres, a gente, tanto eu quanto a Rafa, né, que estamos construindo uma comunidade de investidores olhando para startups lideradas por mulheres, a gente consegue iniciar muitas mulheres no investimento anjo, porque elas se sentem à vontade no nosso espaço para fazer qualquer tipo de pergunta, sendo que quando elas estão em espaços mais tradicionais, e aí é importante dizer que esses espaços mais tradicionais são considerados muitas vezes pelos investidores tradicionais como neutros, mas nenhum espaço é neutro e nenhuma linguagem é neutra. Então, se você não faz o esforço ativo
para atrair mulheres para serem investidoras junto contigo, ou para atrair mulheres empreendedoras, se você não faz esse esforço ativo, pode ter certeza, você está corroborando com o status quo e as coisas vão continuar exatamente como elas eram há anos atrás e continuam sendo. Então, a gente começa a entender a nossa responsabilidade na transformação do Venture Capital, quando a gente começa a perceber que é possível ter espaços de construção e de discussão de cases de investimento de negócio entre mulheres, entre pessoas negras, entre pessoas LGBTs, e como a gente vai construindo isso e vai dando o subsídio necessário para que essas novas investidoras, né, esses novos investidores de perfis subrepresentados nas esferas de poder, como essa movimentação pode trazer mais investimento para empreendedores de grupos subrepresentados. Porque uma das outras coisas que a gente mais ouve, né, das empreendedoras, principalmente as empreendedoras que estão resolvendo soluções para grupos subrepresentados, é que ao apresentar o pitch do negócio ou apresentar, né, todo o plano de expansão, muitas vezes elas sentem que esses homens investidores mais tradicionais não conseguem entender da onde elas estão partindo, por que aquele problema é importante e por que aquele mercado é relevante. É óbvio que você pode trazer muitos números e convencer esses investidores de que o mercado é relevante, mas quando você tem na mesa de avaliação de investimento pessoas que viveram aquele problema ou que estão próximas daquela realidade, o entendimento passa a ser outro. Então você passa a ter um outro olhar também desses investidores que, como a Kika muito bem falou, não trazem só o dinheiro, mas trazem também uma expertise, uma capacidade de mentoria e de conexão. Então, se a gente não tiver mais investidores que sejam mulheres e outros grupos subrepresentados, pode ter certeza que a gente não vai conseguir mudar esse quadro apenas com a boa vontade de quem já está nesse mercado há tanto tempo e agora percebeu que ESG é importante. Então, a gente tem que começar a construir isso já está sendo digamos assim, uma pressão dos grandes investidores. Você tem BlackRock olhando para isso, então você tem grandes gestoras, né, olhando para isso, e isso passa a ser uma pressão, mas quando a gente olha aqui para o Brasil, a gente ainda não teve uma mudança significativa no cheque, na assinatura do cheque. Então, de 19 para 20, a gente aumentou demais o volume investido em startups, mas a gente reduziu o volume investido em startups lideradas por mulheres. Como é que a gente vai fazer para reverter esse quadro e criar mais impacto econômico e social na sociedade, né, a partir da democratização do investimento? Bom, trazendo mais pessoas de grupos subrepresentados para entender sobre investimento e para passar a alocar o seu capital em startups em que elas acreditam, em que elas querem ver no mundo. E isso eu acredito que pode ser muito transformador. Então, agora, né, com a Wish, por exemplo, você consegue investir a partir de R$500 em startups que você pode avaliar e ver se você acredita. Se você quer ver aquele produto, aquele serviço no mundo, se você acha que aquilo é importante, se aquilo deve existir daqui 10 anos, você deveria estar colocando o seu dinheiro lá. Então, é um pouco disso que a gente vem construindo e que eu acho que vai ser necessário para a gente mudar esses quadros que a gente tem de desigualdade aí no ecossistema. Maravilhosa, né, gente? Dizem que você é a média das 5 pessoas com quem você anda, né? Acho que a frase é mais ou menos assim. Posso falar que eu sou incrível só porque eu ando com essas pessoas incríveis aqui. Cada resposta e cada fala é uma aula. A Ítala, inclusive, fez a gentileza, sem saber, de responder umas 5 perguntas aí que já tinham rolado no YouTube. Continuem mandando as perguntas, a gente vai respondendo aqui. Mas eu enfim, acho que tem pontos super importantes de cada uma das falas de vocês e pontos que muitas vezes até são, de certa forma, contraditórios, né? Então, eu vou colocar um pouco de fogo no parquinho aqui, né? A gente começou falando com a Thaís e o Fersen aí um pouco sobre também as dificuldades, né? E quais são as variáveis necessárias para a gente olhar quando está falando de investimento em venture capital. Não é algo trivial, né? E aí agora a gente ouve a Ítali, primeiro a Kika, mas depois a Ítali falando também muito sobre o nosso papel enquanto pessoa física nessa transformação
que as startups vêm promover no mundo, né? Elas vão construir o futuro e como que a gente, pessoa física, está participando disso. Então eu queria ouvir agora de cada um de vocês um pouquinho sobre quem é esse novo investidor, né? Nesse contexto de democratização, quem é esse novo investidor em startups? O que ele está buscando, tá? Então, é ESG, é impacto, é gender, né? O que ele está olhando? E mais, o que ele precisa saber, né? O que esse investidor precisa de fato olhar e se atentar para tomar uma decisão bem informada e uma decisão que, obviamente, lá na frente vai trazer retorno e impacto, né? E a gente está falando de retorno econômico aqui, obviamente, acima de tudo, como um driver. Então, se a gente quiser fazer aí a volta de novo, Thaís, Fersen, Kika e Italy, só para organizar, queria ouvir vocês nesses pontos. Claro, eu acho que quando você investe em venture capital, pessoas é muito importante, né? Você está apostando nas pessoas. Se a gente for fazer uma comparação aí com a Kika de investimento anjo, que você investe quando talvez nem o business plan ainda está pronto, né? Nem a ideia ainda está formada, você está apostando na pessoa. E mesmo nós, na Brain Invest, quando estamos entrando em seed monies, o Series A ou B, né? A empresa ainda, às vezes, não tem receita, às vezes não tem produto, então você está apostando na pessoa, no empreendedor, no time que vai fazer acontecer. Então, a gente sempre fala que não existe bons investimentos com pessoas ruins, né? Não adianta você ter uma ideia legal se o time não é bom. Então, você fazer a análise do time, você ter certeza que é um time correto, que tem a capacidade de entregar, às vezes acaba sendo mais importante do que o seu modelo financeiro, porque é o time que vai realmente garantir que os objetivos sejam atendidos. Então, quando você investir em venture capital, é lógico que é muito importante, que nem a Italy falou, você acredita nessa empresa, você acredita na proposta de valor que essa empresa está trazendo, e muitos investidores querem, sim, empresas que têm propostas de valores, que são bem posicionadas, que sabem o que elas estão procurando, que vão transformar, ser disruptivas ou trazer novas tecnologias para o mercado. Mas eu acho que é um conjunto, né? Tanto o time e quanto a sua crença daquilo que você está investindo vai trazer um certo valor, criar um certo valor para a sociedade, ou para o mundo, ou para aquele mercado, atender uma dor do mercado. Então, acho que esses dois pontos são muito importantes quando a gente busca investir em venture capital. Perfeito, Bom, a sua pergunta foi quem é esse novo investidor, né? Eu tenho uma tese sobre isso. Eu acho que tem uma conjugação de duas coisas. Taxa de juros muito baixa, todo mundo meio nervoso, querendo se rentabilizar. Isso é muito arriscado. A chance de dar errado é imensa. Mas tem uma coisa mais importante. As pessoas querem viver a contemporaneidade. As pessoas querem viver o seu momento histórico. E o momento histórico é um momento de grande ruptura, né? E as pessoas ficam querendo participar disso. Evidentemente que não dá para comparar uma pessoa muito rica, que é capaz até de contratar um advisor ou ter um family office, o que seja, com o homem comum, né? E olhando para o homem comum, uma proposta como, por exemplo, da G2D, que tem uma curadoria de alguém, que você pode entrar, sair, você está participando desse momento com uma certa rede de proteção. Ou até mesmo, como vocês estão construindo na Wishi, um crowdfunding, que você tem uma estrutura que te permite colocar o assunto, que faz um due diligence, que coloca você numa condição de apostar em alguma coisa que tem uma análise e tudo mais, você vai botar um dinheiro pequeno. Isso aqui na Inglaterra tem várias plataformas que fazem isso, e eu percebo que isso é uma coisa que as pessoas gostam de fazer, mas eu acho que por trás disso está a vontade de participar desse momento. Perfeito. Eu acho que participar desse momento e participar dessa construção também, né? A gente tem uma coisa de legado que a gente esquece, que move muito o ser humano, né? Mas que, por outro lado, também pode meter a gente em enrascada e fazer a gente perder dinheiro. Então, é esse equilíbrio um pouco. Mas diga aí, Kika. Eu vou na linha do Fersen e vou complementar um pouquinho. Primeiro, eu acho que eu mencionei, nós temos ainda um espaço para ocupar tão grande que tem que ser na base do tudo junto e misturado. O que eu quero dizer? Esse processo de acesso e democratização, quanto mais tipos e desenhos de soluções de acesso e democratização houver, isso só vai ser positivo.
Então, pode ser a pessoa física como eu, por exemplo, que resolvi trilhar uma jornada sozinha, pelo meu perfil, pelo jeito e pelo meu passado, né? 30 anos de mercado financeiro me permitiram ter um preparo que eu podia trilhar. Agora, a pessoa física, aquela que tem todo esse desejo, não só de remunerar o seu dinheiro, porque de 2016 para cá já chegamos de 14,75 a 2 e agora estamos dando uma subidinha, então você tem aí uma curva de juros que realmente foi a grande alavanca para a entrada desse investidor, mas você tem esse anseio por, de fato, fazer a diferença e gerar valor com um negócio cuja solução enderece uma dor real, né, e traga uma solução para uma dor real. Mas esses perfis diferentes permitem que toda essa democracia de soluções captem um número maior. Então, pode ser não só o modelo da Wish, o modelo da G2D, a Vox Capital, que também lança os seus fundos, a Júpiter, que é um hub que cria uma jornada, o Investor Track, para não só catequizar, mas capacitar, melhor dizendo, para melhor tomada de decisões e expõe aos fluxos de deal flow, aos livros que existem, que o João Kepler escreve, usar canais de diferentes... E a informação hoje abunda, então selecionar diferentes canais, uma curadoria de canais e de conteúdo que te forme, né, e que te aporte todo o conhecimento necessário para a tomada de decisão conforme o seu perfil. Então, eu acho que essa ebulição toda, de fato, facilita e é necessária. E só para ilustrar, por exemplo, quando eu fui criar, né, por onde eu vou, o que me ecoou o coração, lá atrás, há 4 anos atrás, eu decidi educação, saúde e acesso e transparência a serviços financeiros, porque, afinal de contas, em 30 anos, acho que um pouquinho das dores, das ineficiências desse mercado eu conhecia. Então, isso é por aí que eu vou, é isso que me ecoa e que me faz buscar as soluções. E cada um tem que olhar um pouquinho para dentro de si, fazer essa reflexão e ir buscar nessa pluralidade de soluções aquelas que trazem maior conhecimento para poder tomar decisões ponderadas e consubstanciadas. Perfeito. Diz aí, Italy, quem é esse novo investidor? O que ele está buscando? Bom, tem muito investidor entrando no mercado, mas eu vou falar sobre a minha turma, né? A turma da qual eu faço parte, que é das mulheres que estão começando a investir em startups, não só como uma maneira de, digamos assim, diversificar seus investimentos, mas também como uma maneira de deixar seu legado para o mundo. Acho que tem muito disso também, Rafa. Eu acho que você trouxe essa visão e ela é real. Mas eu vejo muito na troca com essas investidoras iniciantes essa vontade de colocar a experiência que elas têm a serviço de pessoas talentosas. Então, eu vejo isso, enfim, com vários investidores, mas eu sinto que esses investidores que estão entrando, e principalmente as mulheres que estão começando a olhar para isso, elas olham com uma maneira de também ser generosas com a experiência e com o talento que elas foram desenvolvendo e que elas veem que pode ser uma maneira de deixar esse legado ou gerar esse impacto no mundo. Então, eu assim, tenho uma crença bastante forte de que todo investidor no futuro vai ser um investidor de impacto. A gente só divide isso hoje porque criou-se a necessidade de falar disso em específico para que a gente começasse a dar algumas definições do que é impacto, né? Quando a gente começou a falar em empreendedores de alto impacto e o termo empreendedor de alto impacto que a
que a Endeavor usa, por exemplo, é diferente do significado do termo do empreendedor de alto impacto que a Vox, que é um venture capital de impacto, usa. Então, a gente precisava ter essa discussão, esse amadurecimento desses conceitos. Mas eu acredito que não vai existir nenhum investidor que não olhe para impacto no futuro, dado o status o status das nossas desigualdades sociais e o status ambiental do planeta em que a gente vive. Então eu vejo muito isso. O investidor e a investidora que estão entrando são pessoas que querem ter legado, que querem ser generosos com os seus ativos, né, talento, expertise, e também que querem acompanhar os impactos socioambientais do dinheiro deles ao longo do tempo. Perfeito. Tem um comentário aqui super importante no YouTube que eu acho que a gente nunca pode estressar o suficiente, que é a questão do risco atrelado ao investimento de venture capital, né, que obviamente tem um risco atrelado à indústria, a gente tem um risco diferente quando a gente está falando de investimento anjo, né, a gente está falando de uma questão de baixa liquidez, de risco macroeconômico, né, de risco atrelado à execução do negócio, e do papel da educação financeira e da educação investidora na mitigação desse risco, né? E a Kika citou, inclusive, o Investor Track da Júpiter, que eu acho que vem construindo um legado nesse sentido de ensinar a pessoa física a investir, mas eu gostaria de ouvir isso também de vocês. Eu acho que vai ser provavelmente a nossa última pergunta, estou com medo da gente ser cortado aqui, então queria ouvir um pouquinho sobre quais são os principais riscos, né, que vocês consideram aí no investimento, e esse papel da educação financeira agora, quando a gente está falando para o nosso público, né, para essas jovens e esses jovens que estão entrando no mercado de trabalho e que eventualmente se interessam também em começar a destacar um pedaço desse componente aí de remuneração para investir em venture capital. E por fim, se vocês puderem trazer junto já na fala uma pincelada da tese de investimento de vocês, né? Seja como pessoa física ou como instituição, o que vocês estão olhando, que vocês podem deixar aí de dica de algo que de fato vai ser o futuro e que vale a pena acompanhar e observar. Então, de novo, eu vou seguir a ordem para a gente não se bagunçar, e se eventualmente me cortarem, eu já vou agradecer aqui muito a presença de cada um de vocês. Um prazer enorme, uma aula, um MBA, essa hora e meia de conversa, aprendendo com cada um de vocês. Muito, muito obrigada. Mas vai lá, Thaís. Vamos lá, vou ser bastante direto ao ponto. Eu acho que tem alguns riscos muito importantes que a gente fala em venture capital. O primeiro deles é liquidez, né? Lógico. Você tem que entender que o seu dinheiro vai estar preso, né, por alguns anos. Você pode até ter algumas opções nesse meio de caminho de poder vender a sua participação em uma empresa ou em um fundo de venture capital para algum outro investidor, mas isso talvez requer um certo, que a gente chama de cut no valor da sua posição para você conseguir ter essa liquidez antes do esperado. Então, liquidez é um risco muito importante. Risco de pessoas, né, que nem eu falei antes, né, o risco do time que você está investindo. Eles são capazes de realmente entregar o business plan, eles estão alinhados, né, eles querem a mesma coisa, estão buscando a mesma coisa. Então, o risco de pessoas também é muito importante. Risco de mercado, né? Você está investindo em uma empresa que tem um produto ou tem um serviço, quão grande é esse mercado? Ela vai conseguir expandir ou ela vai facilmente ser limitada, né? Então, risco de mercado também é muito importante. Risco de governança, como é que são os processos de tomada de decisão, seja do fundo que você está investindo ou da empresa, né? Quem realmente toma a decisão? Essa pessoa está alinhada com a empresa ou com seus investidores? Então, risco de governança também é muito importante. Vou deixar os outros panelistas falarem de talvez alguns outros riscos, mas esses são os que a gente olha mais no processo de diligência. E respondendo a sua pergunta sobre o que a gente está olhando, nós na Brainvest, a gente acaba tendo uma capilaridade muito grande em venture capital, né? Tanto nos Estados Unidos, quanto na Europa, quanto em Israel. Então, a gente investe bastante em cybersecurity. Eu acho que agora com o mundo de home office, ou o mundo, né, de todo mundo tendo acesso nos seus computadores em casa, ou no mobile, ou no escritório, eu acho que cybersecurity é uma questão muito importante que vai ser muito desenvolvida e vai ter um papel importante aí nos próximos anos. A questão de biotech também é muito importante, que agora com o coronavírus a gente percebeu que também é importante investimentos nesses setores, e tecnologias em geral que vão melhorar a nossa vida, que vão fazer com que as coisas sejam mais fáceis, que a gente atenda essas dores de mercados de formas relevante. Enfim, acho que esse era o que eu queria passar para vocês.
Bom, eu vou Muito subverter obrigada. um Vai lá. pouquinho aqui, eu vou falar um pouco para as mulheres que estão nos vendo, para as jovens que estão nos vendo, porque eu imagino que todas elas um dia vão empreender, né? Eu já fiz 3 investimentos liderados por mulheres. Um na costa leste americana, na costa oeste, outro no Brasil. 2 desses investimentos foram pessoas afrodescendentes. A Endeavor nasceu dentro do nosso escritório 20 anos atrás, tenho muito tempo de mentoria, tenho feito mentoria com todo mundo. E eu queria levantar um ponto que é o seguinte: as mulheres são excepcionais para entender produto, para ter sensibilidade sobre o que faz sentido. Eu concordo com o que foi dito aqui, que tem uma sensibilidade diferenciada das coisas, mas eu acho que falta, em geral, assim, a minha experiência, falta a pegada tecnológica. Como o risco de startup, ele é, primeiro, gente, segundo, a tecnologia, e é muito importante o tamanho do mercado, eu pontuaria que, do ponto de vista de gente e entendimento do mercado, as mulheres são superiores. Do ponto de vista da tecnologia, que é um fator hoje de altíssimo risco, porque sem a tecnologia dificilmente você vai escalar e vai ganhar a batalha, eu acho que aqui tem que prestar mais atenção, tem que focar mais. E eu tenho feito um trabalho grande, quando eu converso com as pessoas que me procuram por algum tipo de mentoria, de forçar a barra para que elas deem um foco em tecnologia que às vezes eu sinto que fica um pouco eclipsado pelo melhor e maior entendimento que elas têm do mercado e do produto que elas estão fazendo. Perfeito. E eu sou uma dessas mentoradas aí, é uma honra aprender com Fersen todos os dias. Conta aí, Kika, a sua visão. E um pouquinho da sua tese. Por isso, Fersen não falou da tese também. Eu não falei da tese porque tinha pouco tempo, mas a tese eu já falei antes. Perfeito, então vai lá, Kika. Eu tinha falado um pouquinho da minha tese, né? Educação, edtechs, health e biotechs e fintechs, né? E agora tem TechFin também, tem FMI Tech, que é Financial Market Infrastructure Tech, então tem derivadas dessa primeira integral. Mas eu ia começar dizendo, pegando o gancho no que o Fersen falou, da importância, então, do trabalho que, dentre as edtechs que eu invisto, ou sento no conselho, enfim, que eu estou conectada, falando de B2Mami, falando de Aladas, como a capacitação feminina cobrindo os gaps naturais é relevante, né? Quando a B2Mami faz o trabalho para as mães, LSTO, para a formação de mães, porque obviamente maternidade é a espinha dorsal do B2Mami, mas a formação, o reforço no conhecimento tecnológico, nas DESVs, o trabalho da UOMB, capacitando mulheres que são maiorias em cenários vulnerabilizados para que elas possam continuar sua jornada em casa, como mães, como donas de casa, mas igualmente incluindo-as na sociedade produtiva. Então, eu acho fantástico, mais ainda, o trabalho que está sendo feito para cobrir esse gap da parte tecnológica. E a Thaís falou muito nisso, né? Principalmente, não é porque nós estamos falando, mas você tem pesquisas como CB Insights, né, que faz um data mining tão relevante, esses fatores de time, da adequabilidade da solução ao momento de mercado, né, o time to market, a possibilidade de escalar isso vem em pesquisa, que são realmente as razões pelas quais há uma maior taxa de mortalidade das startups. Então, a gente tem que ficar atento a isso e, obviamente, olhar de que forma você mitiga esses riscos. No tema, eu quero só entrar um pouco mais no tema do time, né? No tema dos humanos que potencializam as tecnologias. Um dos maiores vieses inconscientes que a gente consegue notar são as pessoas cujo modelo mental, cujo mindset trabalha do passado para o futuro.
onde você vê que há uma perpetuação de referências e de um coletivo de horizontes que são projetados para frente. Isso não vai levar à longevidade do negócio. Você tem que ter pessoas com inúmeras características, mas principalmente ali nos founders ou nas lideranças, que tenham aquele modelo mental de fazer a liderança future back, onde ela abra os horizontes de game changers, de vetores de mudança, e aquele futuro de 2050 seja trazido ao presente para, a partir daí, delinear a trajetória de construção, porque só assim você evita a imediata obsolescência daquela solução que está sendo buscada. Então, sob a ótica de perfil do fundador ou da fundadora, que, aliás, faz parte da minha tese, sempre existir uma cofundadora, uma plena fundadora ou lideranças femininas nas startups que eu invisto, haver esse caractere realmente de visionário, de liderança visionária. Incrível, incrível. E essa eu nunca tinha ouvido. Muito obrigada. Vamos lá, Ítali, para você, para fechar aí o nosso painel. Ixi, eu não ouço. Vocês estão ouvindo ela? Não. E agora? Agora sim. É o famoso tá no mudo, né? Tem que ter sempre essa na correria, senão não é legal. Mas porque já estouramos o nosso tempo também, e Fersen, Thaís e Kika já trouxeram pontos muito bacanas aí para quem está nos assistindo pensar nesses critérios. Eu vou falar um pouquinho rapidamente da minha tese. Então, a minha tese, eu olho para startup que tenham pelo menos uma mulher no grupo fundador ou uma pessoa com perfil de grupo subrepresentado, então pessoas negras, LGBTs, pessoas com deficiência, eu também olho para isso. Busco mentorar startups com esses perfis. E em termos de setor, eu tenho hoje no meu portfólio fintech, DNVB, então, tipo, marcas, né, nativas digitais que construam produtos voltados para uma comunidade relevante. Então, uma delas é a Fio, que a captação foi feita pela Wish também. A fintech é a Her Money, captação pela Wish também. Mobilidade, eu investi na Lady Driver no ano passado, né? Então, eu tenho olhado para startups que estão em setores tanto de consumo, finanças, educação, eu também gosto de olhar, mas ainda não investi em nenhuma, mentoro uma. E gosto de olhar também para mobilidade, que foi o que eu falei da Lady Driver. Então, eu estou olhando para setores onde eu consigo ver problemas estruturais também da sociedade, com exceção de DNVB, que ao invés de olhar para problemas estruturais, está olhando para pessoas e grupos que não têm suas necessidades ou seus desejos atendidos pelo mercado tradicional, como é o caso da Fio. Então, eu olho para esse tipo de negócio. Eu gosto muito de entender se as fundadoras ou os fundadores conseguiram fazer, tipo, o que eles conseguiram fazer com o pouco que eles tinham. Então, acho que isso demonstra poder de execução, mesmo para alguém que começa quase sem nada, né, ou absolutamente sem nada. Eu gosto de entender o que essa pessoa pensou, qual foi o esforço que ela teve dentro do contexto que ela partiu e dentro do contexto que ela vive. Isso mostra muito para mim do perfil empreendedor desse time também. Muito obrigada. Bom, estamos chegando ao final, então quero agradecer mais uma vez a presença de cada um de vocês e a doação do tempo aí, que é a coisa mais preciosa que a gente tem. Quero agradecer a presença de cada um que está ouvindo em casa. É um prazer trazer essa conversa e essa temática que eu adoro e onde eu empreendo. E eu acho que fica aqui no final o nosso convite, né, para cada um de vocês, né, e para os jovens, de novo, que estão entrando no mercado, que estão começando a montar uma carreira, que estão olhando também para como investir, né, aí o fruto do seu trabalho, o Venture Capital como uma opção, né, um tema que cresce cada vez mais em relevância e em volume no Brasil, que a gente lê cada vez mais, e o nosso convite é para que cada um participe
né, dessa construção do futuro, para que tenha esse olhar como uma oportunidade não só de retorno econômico, mas de impacto, de construção de um legado, de aprendizado, né? Aqui que eu falo muito sempre sobre isso, sobre o return on learning, sobre esse aprendizado, e até como evolução de carreira, né? Eventualmente você está numa carreira mais tradicional ou no mercado onde você não tem tanto contato com inovação, com tecnologia, com o futuro, e sem dúvida o investimento e o conhecimento sobre o venture capital é uma oportunidade de avançar também nesse aprendizado, que pode te levar para outros caminhos de carreira. O Festen falou, né, muitas de nós aqui ainda já empreendemos ou vamos empreender, uma oportunidade de aprender sobre isso, mas muito importante, mais uma vez, frisar que é um investimento de alto risco e que ele exige um aprendizado, uma maturidade, e que hoje o que não falta é conteúdo sobre o tema, são organizações que buscam ensinar novos investidores, né, Anjos do Brasil, a Júpiter, enfim, as próprias plataformas de equity crowdfunding como a Wish. Então procurem essas organizações, procurem conhecimento, nos procurem, estamos todos à disposição aí no LinkedIn para mentorar, para bater papo, e vamos juntos nessa jornada aí, construir um futuro e uma economia diferente para o Brasil. Muito obrigada, gente, foi um prazer. Obrigada. Obrigada. Obrigada, até mais.